Fala galera, mais um podcast de verão, temporada de verão aqui, ó que legal. A gente sempre trazendo pessoas relevantes em todo o país. E dessa vez eu trouxe uma empresa que é a empresa mais premiada do Nordeste dentro do segmento contábil. Tem diversos prêmios, eles vão contar um pouquinho aqui dos prêmios, e é o Análise Group, que é contabilidade e gestão inteligente. Tem coisa melhor do que você, além de fazer uma boa contabilidade, você entregar uma gestão inteligente, eficiente, que faz com que o seu negócio cresça de forma sustentável, de forma efetiva. Hoje eu estou com eles aqui, que são meus amigos, meus sócios no Fire Club, são grandes empresários, trabalham em casal. Eu vou também entrar nesse mérito, como que é trabalhar em casal, né? A gente que gosta muito da família de empreendedores, a chamada empresa familiar, o Serac também é uma empresa familiar, e eu trouxe eles aqui para falar como que é essa questão de ganhar tantos prêmios, porque prêmio é mérito, mérito é reconhecimento, reconhecimento é resultado, e a gente está jogando aqui o jogo do resultado. Então recebam eles com uma salva de palmas, diretamente de Alagoas, com expansão de Sergipe, Piauí, uma loucura essa empresa. Jonathan e Neuzete, uma salva de palmas! É o calor do Nordeste, sejam muito bem-vindos. As praias mais lindas do Brasil. As praias mais lindas do Brasil. Sejam muito bem-vindos, que prazer ter vocês aqui. E eu sempre falo de pessoas que vêm mais longe do nosso podcast, ou estão mais próximas a nós, dentro do Fire Club. Como que é importante vocês terem essa cabeça de crescimento, porque muitas pessoas, às vezes da região de vocês, elas podem até ter dinheiro, mas não ter a mentalidade de crescimento. Que a mentalidade de crescimento não é só você gerar recursos onde você está, é você entender que a empresa ela não muda pelo CEP, ela muda com a cabeça, com a mentalidade. Eu preciso buscar novos conhecimentos, novos áreas, investindo nisso, tendo uma gestão eficiente para que a minha empresa continue rodando e eu possa ter esse tempo para pensar no estratégico dela. Então, parabéns, e que loucura essa questão de ser a empresa mais premiada do Nordeste. Olha que honra que a gente está recebendo aqui no nosso podcast. Parabéns, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Johnny. Muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês. Sou sua fã, você sabe. Então, assim, é uma honra para a gente e mostrar também para os outros empresários contábeis que a gente precisa subir de nível. Quando a gente está muito no técnico ali, e claro que eu comecei assim, eu fazia de tudo, desde débito e crédito a servir cafezinho ao meu cliente, mas chega em determinada fase da vida que você não pode mais. Você precisa pensar no crescimento, precisa escalar, precisa gerir a sua empresa. Então, eu precisei de 5 anos para poder tomar essa decisão, que eu não queria só ter um escritório de contabilidade, eu queria ter uma empresa. E para se ter uma empresa, você precisa gerir a empresa, precisa buscar conhecimento, que isso a gente não aprende na faculdade. Exatamente, a gente aprende a formação, mas essas habilidades que tornam a gente empreendedores melhores, a gente não aprende mesmo. Não aprende. A gente precisa desenvolver. E assim, muitas pessoas não querem pagar o preço de 5 anos é muito tempo, mas, cara, olhando pela evolução do empresário, você fez em pouco tempo, 5 anos... Você transformou uma mega empresa, já é uma mega empresa do Nordeste, tem resultado, impacta um monte de vida de colaboradores, né? Quase 100 colaboradores, não é isso? Cara, que legal, assim, que loucura, muito bom. Começamos com um colaborador, um cliente, né? Eu sempre falo na minha história, nas palestras que eu faço, que eu venho da roça, família humilde, ou seja, possibilidade de crescimento, de ganhar um prêmio nacional era remota. Mas não, eu quero ser diferente. Eu sempre pensei isso, eu não quero o básico. O básico, eu não me conformava com isso. E aí busquei alternativas, busquei o Sebrae, me capacitei, implantei consultoria de gestão na empresa. Com 2 anos de consultoria, eu já fui destaque no meu estado. Com 3 anos, eu já era destaque nacional. Que legal. A gente vai falar sobre esses prêmios e como que você alcançou isso. Eu quero que você já comece dando assim, porque as pessoas acham, às vezes, falam assim, não... Prêmio é uma frescura, tá? É muito subjetivo. Cara, prêmio te coloca num holofote de oportunidade que é impressionante. Quando você ganha um prêmio, você está sendo reconhecida por um bom trabalho que vocês fizeram. Exatamente. Não adianta. Seja muito bem-vindo também você. Muito obrigado, muito obrigado. Johnny, primeiramente agradeço, né, pela oportunidade até de participar do Fire Club, né? Um clube que a gente percebe que é muito ganho, né? Logo no início, nós conversamos, né? E a gente disse assim, estamos ali no estádio. Você disse, não, cara, vai pro Fire. Então foi uma mudança estratégica no nosso negócio, né? E assim, um crescimento muito claro, muito nítido, né? Todo mundo está acompanhando a gente e percebe que o nosso desenvolvimento
quando a gente volta de uma viagem, quando a gente volta de uma imersão, a gente volta cheio de ideias e primeiramente agradecer. Mas assim, fazendo um complemento até pelo que a Neuzete falou, né? Os prêmios, eles, além de colocar a gente no holofote, a gente acaba ficando, se tornando um exemplo para nossos colaboradores. Total. Né? Eles começam a viver essa cultura. Então, isso se torna a cultura da empresa, vivenciar algo que a gente precisa ser reconhecido. Então, o reconhecimento, quando ele vem para a empresa, ele também vai para os colaboradores. E eles se sentem muito, vamos dizer assim, felizes, lisonjeados por fazer parte de uma empresa mais premiada do Nordeste. Entendeu? Então, o que é que hoje eu posso passar, né, sobre a questão dos prêmios? É algo que, além de melhorar a nossa gestão, a gente cria lastro para também replicar isso para os nossos clientes. Então, muitos clientes também já foram reconhecidos, já foram premiados através dessa semente que a Neuzete plantou há muitos anos atrás. Então, muitos clientes adoram essas premiações e eles sempre ficam buscando a gente. O que é que vocês fazem de tão bem para que vocês tragam essas estratégias para a gente? E a gente acaba agregando isso ao nosso serviço contábil. E teve cliente que ganhou o prêmio nacional, inspirado no nosso prêmio. Olha que bacana. Isso é muito legal, porque vocês inspiram todos que estão ao redor de vocês. Isso. Cliente, colaborador. E uma coisa também, sabe, o ser humano é assim, quando ele vive dentro de uma bolha, às vezes ele não consegue perceber e valorizar o ambiente que ele está. Então, poxa, se eu estou trabalhando lá com vocês, no Análise Group, e vocês foram premiados, das duas uma. Ou eu não estou valorizando direito, ou, se eu não estou satisfeito, mesmo eles sendo premiados, porque se eles são premiados, eles têm resultado, eu tenho que sair do ambiente. Isso. Né? Então, por exemplo, poxa, será que eu estou valorizando? Pô, estou valorizando, quero melhorar tal. Ou, cara, não serve para mim, porque se bobear, o problema não é a empresa, o problema sou eu que estou lá, entendeu? Então isso é muito legal. E aí o cliente vendo assim, poxa, está sendo premiado, está indo para São Paulo, está buscando conhecimento, está participando de dinâmica. Eu lembro uma coisa, foi muito engraçada, eu lembro quando você tinha acabado de entrar no Fire Club, eu lembro da Neuzete gravando um stories assim, falando assim, não, eu vou lá para São Paulo tomar um banho de lama. Aí eu falei assim, imagina quem segue a Neuzete, fala assim, por que ela tá indo para São Paulo para tomar um banho de lama? Não tem o que fazer, não? Não tem o que fazer. Aí eu achei muito engraçado, aquilo me marcou muito. Eu falei assim, cara, e aí as pessoas que não vivem isso, elas não conseguem entender. Eu falo que as pessoas que não têm a mesma visão de futuro que vocês, elas não entendem porque vocês trabalham com tanta intensidade da forma como vocês trabalham. Elas não entendem. Elas vão entender só quando chega um prêmio, chega um resultado, aumenta o número de clientes, aumenta o impacto dos colaboradores. Então, parabéns. E falando em prêmio, para a galera já começar, aliás, esse podcast vai ser uma aula. A gente está falando com uma empresa campeã, premiada. Assim, a número 1, assim, não tô falando com o número 2, estou falando com o número 1 de premiação do Nordeste. Então aqui, é uma aula de premiação. Você se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta aqui para dar força para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que a gente possa inspirar e premiar mais pessoas. Quero ouvir de vocês, quais são os pilares para te atingir uma boa premiação, principalmente se tratando de gestão? Bom, quando nós iniciamos, nós implantamos a metodologia da FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade. Né? Então, eu contratei uma consultoria do Sebrae, que era o MEG. Aí ele trabalhava a liderança, pessoas, processos, clientes, finanças, inclusive responsabilidade social. E aí, tanto é que depois que a gente começou, montamos uma ONG, e a ONG existe até hoje. Né, que a gente faz um trabalho lindo de responsabilidade social, então nós começamos a trabalhar esses 8 pilares, informação e conhecimento, e cada pilar desse a gente adentrava e colocava em prática. E aí chegamos, inclusive, a ter a certificação da ISO anos depois, de tão redondinho que estava a nossa gestão. Muito bom. E aí, um insight que você deu que eu achei legal, e que muitos empresários cometem erro, já cometi esse erro também, quando a gente quer implementar alguma coisa na nossa empresa, às vezes a gente se acha autossuficiente para a gente se implementar sozinho. Ah, não, eu vou implementar sozinho. Eu vou pegar o meu time e vou falar, além do que eles já fazem, eu vou pedir para eles implementarem um processo, uma qualidade, um sistema. Eu já fiz isso quando eu era menor e, cara, eu só
me ferrei. Não Ou seja, consegue. não consegue. Não consegue. A pessoa não olha para fora. Pô, eu preciso de um consultor de fora. Você falou, tem uma consultoria de fora para me trazer essa visão. Exatamente. E isso da eficiência, E né? assim, além disso, eles validam para ter a premiação, tem auditoria, porque não é aqueles prêmios comprados. Sim, Né? sim, Você sim. implanta todo aquele modelo de liderança, de gestão, e aí vem depois uma auditoria para ver se aquilo ali funciona ou é fachada. Não, funciona, validei, vem um auditor de São Paulo para validar tudo que você faz, beleza, chancela o prêmio. Só que cada prêmio, ele dá as melhorias, dá um relatório, né, ó, você ainda pode melhorar isso, isso legal. e isso, para você subir de nível, porque não é um prêmio só. Aí Legal. nós ganhamos, por exemplo, no Estado, depois nós ganhamos no Brasil, e cada etapa dessas são degraus. Né? E cada degrau tem um feedback da consultoria dizendo o que é que você tem que melhorar. Então, é melhora contínua sempre. Sempre. Sim. O último prêmio agora foi em 2024, ano passado, né, que foi o Lugar Incrível para se Trabalhar. A gente recebeu o prêmio aqui em São Paulo, né, pela FIA e pelo Estadão, né, Estadão e FIA. E foi 96% de satisfação dos colaboradores. Muito bom. Então, houve essa pesquisa e houve também a auditoria, como a Neuzete acabou de citar. Né? Eles auditaram, procurando e pedindo cada ação que o RH faz e o porquê que as pessoas realmente estavam avaliando daquele jeito. Então, a gente teve que provar, resposta por resposta, em ações, em fotos, em documentos, que realmente aquela cultura funciona dentro da análise. Perfeito. Como que faz para manter um alto nível de satisfação dos colaboradores? Por que os colaboradores adoram, amam trabalhar ali no Analysis Group? Nós temos... Chegar a encher os olhos, né, John? Que a gente gosta dessa parte, que a gente sempre está inovando, buscando. Para você ter uma ideia, na empresa da gente, hoje a gente tem uma sala de fisioterapia. Sala de fisioterapia. Contratamos uma fisioterapeuta. Sala de fisioterapia aí, time, o que vocês acham? Uma sala de fisioterapia? Assim, massagem. Massagem. Ô, Vini, já manda uma requisição pro Marcelo. Não, mas não é só requisição, não. Eu vou mandar para você o vídeo de como é a nossa. Olha lá, para chique, modelar. Viu? Pra modelar. Não é qualquer sala, aí, não. A gente tem a Para o fisioterapeuta. Marcelo não economizar, viu, Babi? Eu já filma aí, o Marcelo não vai economizar. Então, a gente tem a fisioterapeuta, né, que ela faz as massagens no horário de trabalho, seja na sala da fisioterapia ou em loco. A gente comprou massageador, cadeira, né, massageadora, tem a sala toda com LED, bem chique. Aí ela marca o horário, faz o diagnóstico, se você tem alguma patologia, eu tenho dor na lombar, e aí ela trata isso. Ou seja, ela não só... Ela trata exatamente a pessoa, A né? pessoa tem um problema de coluna, ela tem os exercícios específicos, então a gente comprou E o pessoal todo... usa bastante. Usa bastante. E a gente comprou todos os equipamentos, tudo que ela precisava, aí tem ventosa, enfim. Já tô me imaginando lá. Uma delícia. Já tô me imaginando lá. E aí a gente tem a psicóloga que faz as escutas, né? Então a gente trabalha muito essa questão do diferencial. A gente tem um movimento análise, coloca eles para fazer atividade física. Agora no fit, né? Aí eu comecei no beach tênis, como eu já falei, aí eu tenho uma galera lá que está no beach tênis. Aí meu financeiro fica, poxa, Neuzete, outro benefício, até o beach tênis, galera. A gente pode pagar, fique tranquila, porque isso, querendo ou não, motiva. A gente tem os colaboradores perto da gente, traz resultados. E aí, por isso que a gente é um excelente lugar para se trabalhar, porque a gente não mede esforço. E além disso, da sala, você contar mais alguma coisa? Se a gente for da sala. O que vocês fazem para engajar a galera? O que a galera gosta? Vocês fazem interações dinâmicas ou encontros de vocês? Nós temos vários benefícios, né? Na realidade, um exemplo. Sexta-feira doce, tem uma sexta-feira por mês onde a gente distribui picolé, sorvete, churros para todo o time. Né? A gente tem momento ali, a folga no dia do aniversário, né? No dia do aniversário eles ganham uma folga. A gente tem... A paternidade é 7 dias, né? Por lei é 5, a gente dá 7. A gente tem a campanha do Bem-vindo, que emociona muito as mães lá. Então, quando ela sai da maternidade, a gente já foi antes na casa dela. E a gente já prepara tudo com fralda, para dar o bem-vindo ao bebê. Flores, balão. Então, a gente realmente tem várias e várias campanhas internas, que é uma das coisas que a gente fala também para nossos clientes e para contadores amigos. Cara, o nosso produto, ele não é um produto de prateleira. Né? A Coca-Cola, se você comprar ela em um supermercado A ou supermercado B, ela vai ter o padrão. Então, uma empresa de contabilidade, uma empresa de serviço, você depende 100% das pessoas. Então, se as pessoas estiverem desmotivadas, o seu produto vai ser afetado. Total. Se as pessoas estiverem com problema, o seu produto vai ser afetado. Então, felizmente, né? Eu não digo infelizmente, eu digo felizmente, você tem que pegar parte do seu lucro e investir nisso.
para que você mantenha a qualidade. Não adianta você ter sucesso do cliente, não adianta você ter RH, não adianta você ter um setor altamente estruturado, processos, sem você ter campanhas de valorização do ser humano internamente, senão não funciona. E a gente investe muito na capacitação, na oportunidade de crescimento. Eu tenho um colaborador lá que começou como estagiário, hoje é um gestor. Tá? Então, a gente é muito bem visto nas faculdades para estágio, porque a gente sabe que a mão de obra é difícil para o nosso ramo. A gente não acha um profissional bom à disposição. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma campanha nas faculdades, busca esses talentos, estagiários, e eles passam pelo mesmo processo seletivo que um colaborador normal passa. Claro, menos os testes práticos, que não tem como, mas eles entram, a gente desenvolve, a gente treina, a gente tem todo um processo de capacitação desse estagiário. E aí, quando a empresa precisa de mão de obra, a gente não vai buscar fora, a gente já pega os talentos que tem dentro da empresa. Ou seja, você treina realmente o time. Eu falo que a gente tem que treinar o nosso time para partir, mas ter uma empresa incrível para que ele queira ficar. É muito mais barato a gente treinar o nosso time e ver ele sair do que não treinar e ver ele ficar. Exatamente. E você treinando ele, ele se apaixonando pela empresa, ele fica por muito tempo. E principalmente esse cara que está muito tempo, essa mulher que está muito tempo, ela inspira outros, que é o famoso track record, que é o histórico. Ou seja, eu comecei lá na base e hoje eu sou gerente. Isso. Mostra que existe um caminho a ser trilhado. Eu falo que tem muita empresa que se preocupa às vezes com cargos de salários, plano de carreira, mas melhor do que isso é ter um plano de esperança. O que é o plano de esperança? Se os donos da minha empresa, eles estão fazendo a empresa crescer, estão buscando novidade, estão cada vez mais novidade, estão sendo premiados, é aqui que eu quero ficar. Se os donos não têm sucesso nem para eles, por que eles vão ter sucesso para mim? Bom, se os donos são liso, né? Fala liso no Nordeste, né? Liso. Se os donos são liso, o que eu vou querer estar aqui? Eu não quero estar aqui, eu quero estar onde... Cara, qual é a visão que o Jonathan Nozati tem? É grande? É grande. É aqui que eu quero ficar. Exatamente. E uns indicadores até, Johnny, teve um certo dia que eu cheguei no escritório e percebi o seguinte, tinha vários currículos lá que o RH estava fazendo uma triagem. Dentro dessa triagem, eu disse, vem cá, eu quero entender um pouquinho aqui de cada pessoa. Aí tinha uma pessoa lá no meio que era concursado da prefeitura de uma cidade próxima e estava disposto a abrir mão do concurso público para trabalhar conosco como estagiário. E aí quando o RH me passou isso, ele disse, está contratado. Aí o RH disse, Jonathan, você nem conversou com o rapaz? Eu disse, não, ele já mostrou que quer. Ele já mostrou que quer. Então, isso são indicadores que a gente tem que realmente a nossa gestão, o nosso cuidado faz com que as pessoas queiram trabalhar conosco e acaba atraindo, né, boas pessoas, né? E a gente fala muito no time de águias. Nós da análise montamos um time de águias. Então, aquele estagiário que se transformou gestor, ele já se mostrou competente, né, para tal função desde o primeiro dia de trabalho, que ele sempre está ali inovando, buscando, trazendo ideias. Então a gente atrai muito esse tipo de profissional. Então é isso mesmo que assim acaba fazendo com que a gente se motive cada vez mais a fazer mais por eles. E a gente trabalha muito com o encantamento das pessoas. A gente coloca muito isso na rede social, então as pessoas desejam estar na análise, como podem desejar estar em muitas outras empresas. Mas isso é bom. O onboard é lindo. Isso é um grande poder da rede social, né? É um grande... Porque as pessoas acham que você está se expondo, você está ostentando. Não é nada disso, você está inspirando. E aí você está na rede social, outras pessoas estão vendo e falam assim, eu quero trabalhar nessa empresa. Exatamente. Contrata melhor. Um simples fato de você colocar, por exemplo, uma interação, uma sala de massagem, a galera feliz, a galera jogando beach tênis lá. A galera fala assim, eu quero trabalhar nessa empresa, não quero trabalhar onde eu estou. A gente sabe que trabalha muito, né? O ramo contábil ele exige muito das pessoas, então você tem que estar num ambiente leve, que proporcione algo bom para que aquela pressão do dia a dia, de prazo, de entregas, não interfira no dia a dia do colaborador. Nosso onboard, para você ter uma ideia, eu digo sempre a eles, eu trato no primeiro dia como se eu estivesse recebendo um convidado para minha casa. Então eu faço uma mesa posta, uma louça toda dourada, um café da manhã, eu pergunto a eles o que é que você gosta de comer. Um cardápio antecipado. Um cardápio antecipado, eu mando para ele, entendeu? E, ou seja, eles chegam ali, tem uma caixinha, tem a foto da família, na caixinha de onboard dele, porque a gente coloca lá os valores da empresa e pergunta o que é importante para ele. Toda vez que ele tiver um desafio... Por quem ele está ali. Por quem ele está ali. Olha para essa foto que ela vai te inspirar, você só... Muito legal. Nossa, entendeu? Isso é uma aula aqui. Isso é uma aula. Aliás, se a pessoa for a fundo do que você está falando, tem uma coisa que todo ser humano gosta, é a atenção.
é ser chamado pelo nome, é dar unicidade, autenticidade. Isso que vocês fazem é lindo, muito legal, parabéns. Não é à toa que vocês têm o resultado que vocês têm. Até porque está muito alinhado, Johnny, com a nossa missão. Né? Quando a gente fala da nossa missão, que é transformar pessoas e empresas para que eles realizem os seus sonhos, né? Então a gente faz questão de entender quais são os sonhos dos nossos colaboradores. Né? Um tem um sonho de adquirir uma casa, um carro, e eu chego para vários, assim, quando a gente está em um momento de reunião, de viagem, e cara, eu vou trabalhar para realizar o seu sonho. E o que é que eu realmente passo para eles, né, de forma bem transparente? Cara, se eu estou trabalhando para realizar o meu, que aparentemente é maior que o seu, imagina o que é que eu não posso fazer por você. Então vamos trabalhar, e a gente fica muito feliz quando a gente compra uma casa, um carro, um negócio, e os colaboradores parabenizam, comemoram, eles ficam felizes por ver a nossa conquista. Porque sabe que aquilo ali não é algo que é algo nosso, não é egoísmo. É egoísmo. Daqui a pouco vai transbordar neles também. Então, isso aí é muito bom. Apesar do ser humano ser um pouco assim, não faz parte do processo racional. Porque se eu não estou torcendo pelo dono da empresa que eu trabalho, eu não estou torcendo por mim. Isso. Só que as pessoas medíocres está na média. As pessoas medíocres para baixo, elas pensam assim. Só que a pessoa que está com você, que está caminhando com você, fala assim, cara, quanto mais ele tiver, mais eu posso realizar meus sonhos também. Eu falo, o empresário ele tem que ser uma máquina de realização dos seus próprios sonhos em primeiro lugar. Isso. Porque realizando os seus próprios sonhos em primeiro lugar, ele realiza dos outros. Exatamente. Você nem estava no script aqui. Vocês já pensaram em criar uma mentoria para ensinar isso que vocês fazem, de gestão de pessoas, de criar premiação, de ter gestão eficiente? Já pensaram quantos contadores e empresários vocês poderiam impactar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de mentoria? E ainda uma mentoria que não é só de conteúdo, né? É uma mentoria prática. Ó. Vem aqui na minha empresa, que eu não estou falando consultoria, que eu sei que vocês já têm isso daí. Estou falando mentoria, para a galera seguir. E esse posicionamento é muito forte de vocês, que a empresa mais qualificada do Nordeste, a maior qualificação, está com vocês de contabilidade. O FIRE implantou isso no nosso coração, né, John? O FIRE. Então vocês já pensaram nisso? Já. Nós estamos desenvolvendo, né? Já está próximo de sair do forno. Quando eu até vejo nas palestras do FIRE, né, sobre mentoria, o nosso nível de exigência ele é muito alto. Então a gente sempre busca aquela questão da perfeição, do detalhismo. Então a gente não queria lançar um produto sem ele ter um método aprovado, validado. Um exemplo, nos próximos, acredito que 30, 45 dias já vai sair o livro da análise, né? Um livro da Neuzete, trazendo todas essas experiências que a gente tem no nosso dia a dia para que a gente possa lançar e transbordar isso para contadores e também para outros empresários. Isso é muito... E vamos desenvolver a mentoria também, que vai vir logo após o livro. Isso é muito bom. Ser detalhista é bom, ter qualidade é bom. Mas não é o primeiro lugar. Sim, isso. Porque isso é importante, mas quando você já está no processo. E eu vou falar o porquê. Vocês têm um potencial absurdo para desenvolver isso. Vocês têm uma região que precisa muito disso. Ou seja, a galera tem pouco. E muitas vezes a galera não quer sair da região para ir buscar em outro lugar. Eles querem buscar na região. Então, eles vão procurar a autoridade da região. E você imagina o seguinte, nós hoje estamos na Liga, na MLS. Mentor League Society, o maior ecossistema de empresários do Brasil. Flávio Augusto, Jorge J. Caio Carneiro, tá o Johnny e a Carla ali. E por que não estão vocês ali? Me responda essa pergunta. Porque vocês ainda não começaram. O negócio já tem validado resultado, qualidade, só que talvez o freio de mão que está puxado, eu só estou precisando entrar no carro de vocês e fazer assim, ó, abaixar ele. Ou se for eletrônico, dependendo do seu carro, eu só dou um cliquezinho. Mas o que eu estou querendo dizer, e que a gente vai conversar depois desse podcast aqui, eu fiquei com essa visão agora. Tanto que eles são nossos sócios do Fire Club, a gente tem proximidade, mas eu estou conhecendo muito mais eles agora nesse próprio podcast. A potência que vocês são. Então, assim, o Fire Club já te prepara para isso. Só que vocês têm que jogar um jogo maior. E não pode demorar muito tempo. Eu vou explicar isso para vocês, mas onde eu quero chegar? Vocês têm qualidade, vocês têm resultado, vocês têm transformação na vida de muita gente, vocês conseguem demonstrar isso. E hoje, dentro dos pilares, hoje vocês estão em Alagoas, está em Sergipe, está no Piauí, está crescendo. Se vocês tiverem um produto educacional que vocês já estão construindo, isso vai dar mais visibilidade, autoridade
e vai fazer com que isso expanda. Então você que está na região do Nordeste, você vai ouvir falar muito do Análise Group, vai ouvir falar muito do Jonathan, vai ouvir falar muito da Neuzete, vai ouvir falar muito dessa mentoria, desse ecossistema de educação que eles estão criando, porque eles, com o que eles já construíram, eles vão salvar muita empresa, vão transformar muitos empresários, muitos contadores, que eu tenho certeza, quando eu tenho essa visão, eu tenho certeza do que está acontecendo e do que pode acontecer. Esse podcast vai ser um marco aí para vocês também. Gente, e falando agora de segmentação. Vocês, eu sei que trabalham para vários nichos, mas vocês têm alguns nichos que vocês trabalham mais. Vocês estavam me contando que, por exemplo, os mercados, né, os supermercados, principalmente, vocês trabalham com todos os tamanhos, mas que vocês viram muito a chave de supermercados menores e médios, né? Conta um pouquinho como que é esse trabalho de vocês, qual é a grandeza que vocês impactam, como que vocês fazem para gerar valor para esse tipo de cliente. Ótimo. Então, Johnny, antes da área da contabilidade, né, eu fui da área de tecnologia para varejo. Né? Então, eu fiz várias implantações de softwares, né, em supermercados. Então, eu aprendi o processo de um supermercado de frente a fundo. Então, hoje, quando a gente agregou o processo à gestão contábil do negócio, a gente consegue agregar ao supermercadista não só contabilidade, mas também tecnologia, né, e alinhamento de processo. E a gente sabe que o resultado de uma contabilidade bem feita está muito presa a um processo bem feito e bem executado lá dentro da base do cliente. Então, esse supermercado, quando ele procura análise ou ele conhece análise através de um evento, que a gente também tem um evento que a gente organiza para supermercados, né, esse cliente ele percebe que ele pode chegar a outros patamares. Ele percebe que o que ele pagava no Simples Nacional, 60, 70 mil reais de Simples, quando ele migra para o lucro real, ele paga bem menos que isso, mais tranquilo, despreocupado, tirando nota de tudo, sem ter que estar sonegando da forma que ele fazia anteriormente a análise, de ter conhecido a análise. Então, como é que funciona isso? Quando a gente falou da parte educacional para os nossos colaboradores, a gente também tem isso para os clientes. Então, nós desenvolvemos um produto chamado Varejo Conectado, e dentro desse Varejo Conectado eu já fiz 3 eventos. Esses eventos a gente leva todos os supermercadistas para ele através de grandes palestrantes que são parceiros nossos. Então, dentro desses eventos, a gente acaba nutrindo ele sobre como ele gerir um estoque, como ele fazer uma melhor prevenção de perda, como ele organizar o açougue, o que é que ele tem que fazer com relação à parte de finanças, quais são os indicadores hoje aceitáveis em âmbito nacional. Vou dar um exemplo. Quanto é que a média de supermercados no Brasil pagam de aluguel? Quanto é que a média de supermercadistas pagam com despesas com embalagem? Então, essas métricas a gente desenvolveu dentro da nossa base e a gente consegue criar do orçamento, do orçário realizado, até a guia do imposto, que hoje a gente fala que é quase nada em percentual de valor agregado aos supermercadistas da região e também do Brasil, né? Que hoje a gente tem cliente no Piauí, a gente tem cliente no Rio, a gente tem cliente em São Paulo. Então, a parte de supermercado, a gente tem cliente em Manaus, né? Que foi uma grande... vamos dizer assim, um grande desafio para a gente entender aquela zona franca, né? Vários benefícios fiscais. Então, hoje a gente tem uma rede de supermercados lá. Então, a gente conseguiu expandir muito nessa parte de supermercado e a gente percebeu que o varejo ele estava carente de um profissional contábil e que entende da parte de processo e tecnologia para agregar um negócio dele. E o cliente pequeno do Simples Nacional, que é supermercado, ele tem medo do lucro real. Porque, primeiro, que fazem um bicho do lucro real, mas a gente mostra para ele, pega na mão dele, faz junto para poder fazer a migração para um lucro real. E sabe por que ele tem medo? Impactado. Sabe por que ele tem medo? Porque o ser humano ele tem medo de tudo que ele desconhece. Eu falo que o imposto mais caro que se paga no Brasil, ele é chamado de imposto da ignorância. Todos nós somos ignorantes em algo, a gente não sabe de tudo, sobre tudo. Eu sou ignorante, vocês são ignorantes em algumas outras coisas. A gente sabe o que a gente trabalha. Mas quando o empresário ele quer crescer, ele quer olhar melhor o negócio dele, e ele não tem um contador que vai falar assim, cara, você não precisa ter medo disso aqui. Eu vou te colocar num caminho melhor. Fica tranquilo, eu te ensino, eu vou cuidar de... Vocês estão abraçando o cliente. Exatamente. Então, tudo que é desconhecido, que é ignorante, a pessoa tem medo.
Então esse é o nome do maior imposto, porque falta clareza para o empresário. E aí vocês dão essa clareza, vocês abraçam o cliente e aí vocês atendem. Hoje, números da carteira, quantos por cento são desses supermercados? Acredito que nós temos em torno de 50% da nossa base. E os outros 50% são quais segmentos, mais ou menos? A gente tem clínicas médicas, temos médicos, né? A gente acaba... Os outros 50% a gente acaba abraçando realmente algo mais misto. A gente tem cliente que começou comigo, entendeu? Há 18 anos. 18 anos. Né? Então, você falou, né? Às vezes o colaborador demora muito tempo. Eu tenho um colaborador que tem 18 anos. Que legal. 15 anos, 12 anos, como eu tenho um cliente também. Então, mostra que o trabalho é diferenciado. Né? Senão, nem teria esses clientes, muito menos colaboradores. E essa é a maior virtude, o maior bônus da nossa profissão, que é a recorrência, o LTV, o Lifetime Value, quanto aquele cliente fica na nossa base. Isso. E o mais difícil é a barreira de entrada, porque o cliente normalmente fala, eu gosto muito do meu contador, eu confio muito no meu contador, é aquele contador que eu comecei lá atrás, é o do meu pai, do meu tio, do meu primo, né? Essa é a barreira de entrada, a gente tem que quebrar gerando valor, mostrando que existe uma outra opção melhor para ele, mostrando os resultados, as premiações, como vocês já têm isso, né? E então, muito, muito bacana a história de vocês, parabéns. O cliente, ele sente isso, ele sente que o cuidado que a gente tem com ele é muito parecido com o cuidado que a gente tem com um colaborador. Né? A gente se preocupa muito, a gente analisa o número de clientes, quando a gente percebe que ele está passando por problemas financeiros, a gente não só quer apresentar os números para ele, mas a gente avalia se ele está uma empresa saudável ou não. E se tiver não saudável, o porquê que ele está não saudável e vamos ajudar ele. E a gente se preocupa também em capacitar o nosso cliente. A gente tem uma prática de mensalmente, a gente tem uma análise Flix, que a gente chama, a gente criou isso na época da pandemia, que a gente tinha muito evento presencial, capacitação para o cliente, na época da pandemia isso não podia. E a gente criou isso online. E aí hoje, muitas das capacitações que a gente busca, nessa parte onde a gente está no FARE, no acelerador e entre outros, a gente chama um palestrante e passa esse conteúdo para esses clientes de forma online, durante a semana, um horário à noite, para que ele também possa usufruir de tudo isso que a gente está se capacitando, está buscando. Muito bom. Como que vocês hoje, lá atrás, qual foi a decisão de vocês entrarem na área mesmo? Ou seja, por que vocês resolveram entrar na contabilidade? Qual foi o primeiro insight? Falei assim, cara, eu quero trabalhar nessa área, porque lá atrás, quando eu também decidi entrar na contabilidade, era um pouco mais fácil de decidir. Hoje é mais difícil a pessoa decidir entrar nessa área. O que foi a motivação ali? Eu entrei no ramo com 14 anos, como estagiária, né? Acho por isso que eu dou tanto valor ao estagiário, porque eu sei que tudo começou através de um estágio. E a minha avó, eu morava com minha avó, e ela arrumou um estágio para mim no escritório de contabilidade. E aí foi o meu primeiro contato, e foi amor à primeira vista. A minha avó tinha uma merceariazinha em casa, e aí eu ajudava ela. E ali eu fui aprendendo a fazer um fluxo de caixa com ela, contar um estoque. E aí eu disse, não, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. Então, de um estágio eu fui contratada, passei por algumas empresas da cidade, e cada dia o amor foi fluindo pela contabilidade. E aí o Jonathan não era da área, e aí se apaixonou por uma contadora. Aí, meu irmão. Já era, meu irmão. Aí pronto. E aí entraram os dois juntos, isso foi há quanto tempo? Fortaleceu, hoje tem foi 7 anos, foi né? Que ano, há quanto tempo? Nós dois? Ou... Não, no escritório? Do escritório. A gente começou em outubro de 2005. Outubro de 2005. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. E quais são os desafios e oportunidades para quem trabalha em casal, em uma empresa familiar, que eu falo família de empreendedores, como é trabalhar em casal? Para as pessoas que... A maior parte das empresas hoje são familiares, né? Porque tudo na vida tem os desafios e também tem as recompensas, né? Os bônus. O que vocês acreditam? Por que deu tão certo você trabalhar juntos? Johnny, desde o início, né, quando a gente decidiu trabalhar juntos, a gente organizou o nosso organograma. Né? Como a gente estava falando aqui há pouco sobre gestão, né, a gestão tem que vir primeiramente da gente. Né? Então a gente organizou o organograma, deixamos claro qual é o meu setor, qual é a área da Neusete, qual é a autonomia que o Jonathan tem em mexer lá na área da Neusete, qual é a autonomia que a Neusete tem em mexer na área do Jonathan. Então a gente tem isso muito bem definido. Né? Acordos muito bem feitos. Quais são os colaboradores que trabalham comigo, quais são os colaboradores que é do time da Neusete. Nada que a Neusete não possa intervir no meu setor, mas ela vem intervir como uma conselheira. Né? Então, e eu vou às vezes intervir na área dela como um conselheiro, mas
A decisão final de cada área, isso está muito bem definida. Né? A gente não acredita que nesse tempo todo a gente nunca teve problema nenhum para dizer, você tomou uma decisão errada, ou você se envolveu no meu setor. E assim, eu sempre levo, eu comento até isso com a Neuzete, às vezes tem um casal amigo nosso, que diz, não aguento trabalhar com ele na mesma sala, Deus me livre. Eu disse, já começou errado. Aí eu penso assim, já está errado. Porque a força dos dois, tracionando o negócio, você vai muito além, muito mais rápido, né? E os dois batendo cabeça, sem conseguir se relacionar. E por que consegue se relacionar em casa e não na empresa? Sim. Né? Se é um momento ali, é um momento diferente, mas acredito que o respeito à organização, ela vale muito a pena as pessoas que têm essa desorganização interna começar a se organizar, porque realmente é muito bom. Eu não tenho realmente o que reclamar, né? A gente conversa isso sempre. E eu acredito que assim, e se existir um problema que nada são flores, né? Que sente, organize e ajuste. Por quê? Porque seria dessa forma com outro sócio. Sim. Por que não com a esposa e por que não com o marido? Sim. Eu creio que trabalhar em família é um privilégio, né? É um privilégio. Por mais que tenha os desafios, o que você falou, vai ter outro sócio, vai ter... Cara, é um privilégio poder trabalhar, estar mais junto. A minha família, por exemplo, tá tudo aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos só não estão porque estão em aula, mas não estariam aqui também gravando com a gente, aqui no podcast. E todos os nossos encontros, vocês podem ver lá no Fire, vocês veem, a família tá todo mundo junto. E isso inspira a gente, né? Um exemplo, a gente participa de outros grupos e uma das coisas, vou dar um exemplo, você conhece o Paulo Vieira e a Camila. Cara, eu olho os dois, eu vi, cara, que show, né? Um complementando o outro, somando, cada um no seu local, cada um com as suas características positivas, né? Sim. Então, quantas e quantas vezes a Neuzete já viu fazer algo errado e disse o seguinte, não, eu vou deixar, mas quando quebrar a cara a gente constrói novamente. E quantas vezes eu vejo ela com a vontade de fazer algo e eu disse, não vou intervir. Não é nada que vai denegrir, ou não é nada que vai destruir o patrimônio, então vamos fazer. Deu errado, a gente faz. Se der certo, ótimo. Eu achei que ia dar errado, mas deu certo. Então eu acredito que é dar espaço para o outro, né? E eu acredito que isso daí é muito importante. E o bom é que quase sempre nunca dá errado, né? Porque a gente não faz nada sem compartilhar um com o outro, a gente não participa de nada se um não tiver. Por exemplo, o Fire, podia estar só ele, ou podia estar só eu, mas a gente quer estar junto. Por quê? Para estar unido, para estar compartilhando, para estar pensando, entendeu? Mesma visão. Não adianta estar um estudando, treinando e a visão do outro ser diferente. Sim, né? Então a gente compartilha muito isso. E falando do Fire, por que vocês decidiram, para as pessoas entenderem a cabeça de vocês, principalmente porque vocês vêm de uma região mais distante de São Paulo e poucas pessoas estão dispostas a pagar preço de tempo e de recursos. Por que vocês decidiram entrar no Fire? Até para as pessoas que assistem a gente, você empresário pode estar com a gente também e eu queria entender de vocês. Por que vocês decidiram entrar no Fire? Falar. Pode falar. Então, Johnny, pelo menos a minha visão, né, eu decidi entrar no Fire por vários motivos, mas eu vou falar os principais. Um exemplo. Primeiro, é o exemplo do seu grupo, né, de crescimento. É o exemplo, na realidade, dos participantes daquele grupo. Uma energia gigante. Né? A gente também prevalece muito essa energia. Como você falou, família é algo que arrasta muito a gente. A gente gosta de estar nos meios, né, familiares. Né? Você, sua família, sua irmã, seu pai, sua mãe. Né? A gente percebia nitidamente nas redes sociais vamos dizer assim, a energia do grupo, né? Então, assim, isso aí atraiu demais a gente. Por mais que a gente enxergue a nossa empresa como uma empresa de resultado, mas a gente sabia que a gente ia poder ir muito além com o Fire contribuindo conosco, né? E assim, a gente recebeu o convite lá da Kessie, se eu não me engano, para participar. A gente veio para São Paulo, tal, participamos, gostamos demais, né, daquela energia do estar naquele momento ali. Gostei demais da Mari, que eu disse, caramba, a Mari vai contribuir demais lá na minha gerência operacional. Então, quando a gente decidiu entrar no Star e depois vocês convenceram a gente a ir pro Fire... Até por conta do perfil de vocês. Se tivesse outro grupo e você fosse vender do jeito que a gente tava vulnerável, a gente fecharia também. Ele vai vender milésimo. Exatamente. E assim, eu sou um exemplo nítido que o que é bom, eu gosto de disseminar isso para conhecidos e amigos. Né? Um exemplo, contadores, amigos nossos, vários a gente já está falando, o poder que o Fire tem. Né? O pegar na mão, o se preocupar,
ou dizer, não, vamos resolver isso aqui. A Mari, por exemplo, todo mês eu tenho uma mentoria com ela e ela dizer, não, olha, eu preciso que vocês façam isso. Já fizeram? Às vezes a gente sentia falta, a gente se sente só. Às vezes... A gente aprende o conceito, mas não consegue aplicar ou não sabe quem... Não consegue aplicar, exatamente. Então, vocês pegam na mão, vocês somam, e foi comentários como esse que a gente ouviu antes do fechamento. E realmente a gente está vivenciando, e tudo aquilo que a gente criou de expectativa realmente foi atingida e vem atingindo cada vez mais. Obrigado. Complementando o que o John falou, a minha visão é porque a gente também queria subir de nível. Porque a gente às vezes está ali dentro da bolha, mas a gente precisa ver fora da bolha. Né? E novas referências, novas porque lá na região você fala assim, sou maior daqui, que exatamente. vou mirar quem? Os benchmarks que a gente já estava fazendo, a gente já não estava agregando tanto para a gente. Então, a gente precisava ver outros horizontes. E aí foi quando a gente conheceu o FIRE, a gente está encantado, né? Porque os números de mentorias é ilimitado. Né? E agora, recente, a gente implantou lá com o financeiro, melhorou os indicadores do financeiro, com o seu gestor, nosso mentor. E assim... realmente é só ganhos. Não com tem... Marcelo, né? Com o Marcelo, fantástico. Então, 2 mentorias que nós tivemos com ele, esse mês nós já sentimos a diferença nos indicadores. Ele está ali, não é? Não, ele não veio hoje, ele está num evento. Né? Então, nós já sentimos essa diferença em apenas 2 mentorias, fora a parte da operação, que o John e Paulo é ali mensalmente com a Mari. Resultado fantástico e eu super recomendo. E tudo que a gente gosta de explanar isso para outras pessoas, para outros amigos. A gente fica muito feliz de ter vocês no grupo, inclusive vocês contribuindo com o grupo, vocês também são grandes mentores, como eu falei para vocês. E você, empresário que está assistindo agora, vai ter um QR Code na tela aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o FIRE, manda mensagem, vai ter um QR Code, vai cair no atendimento da minha equipe, e minha equipe vai poder te passar todas essas informações. E, gente, para a gente finalizar... qual que é a visão? Onde vocês querem chegar? Onde vocês querem chegar juntos? De empresarial, assim. Qual que é a visão empresarial? De número, assim. Porque esse podcast é tipo um compromisso. Compromisso, a palavra é com uma promessa feita sobre algo. Você está prometendo, você está se comprometendo, melhor dizendo, com o seu futuro. E a gente ou pega esse podcast daqui a uns anos, a gente vai falar, olha, eu alcancei antes, ou nossa, estou chegando lá, tal. Onde vocês querem chegar? Nós queremos chegar, eu vou falar minha visão, o Jonathan vai falar dele, mas nós queremos subir de nível, como eu falei. A gente não gosta de ficar estagnado, né? Então, nosso próximo passo é trabalhar a nossa mentoria, né? É trabalhar o meu livro junto com o Jonathan, que vai ser 1, 2, já está saindo do forno, e trabalhar masterclass. A gente quer proporcionar aos empresários contábeis que eles não sofram o quanto eu sofri no meu início. Né? Passar toda a nossa gestão, toda a nossa maturidade para que eles possam alcançar um resultado em 3 anos, o que eu passei 18 anos para construir. Essa é a minha missão e faz parte da minha missão, transformar a vida de empresas e pessoas. E quantas pessoas? Quantas empresas? Essa é a pergunta que eu faço, porque eu quero que a pessoa fale no detalhinho, entendeu? Na sua cabeça. Na minha cabeça. Quantas empresas recorrentes você quer ter na sua base? Em quanto tempo e quantas pessoas você quer ter na sua mentoria? Poxa, foi forte essa, hein? Quanto você pensa, Jonathan? Não, já pensei. Já pensou? Eu quero ter pelo menos aí 100 empresas, porque essa mentoria não vai ser feita só pela Neusete e pelo Jonathan. 100 empresas mentorias. Mentorias. Boa. O meu número, Johnny, o meu número é que a gente consiga impactar, né? Vamos falar assim, a Neusete falou da mentoria, né? Nós falamos de colaboradores, que eu acredito que é uma consequência, né? Mas eu acredito que o varejo brasileiro, a gente tem como agregar e impactar muito aos varejistas supermercadistas, né? Eu acredito que nós vamos desenhar algo em torno de 1.000 supermercadistas impactados com o nosso modelo de gestão, né? Porque isso a gente vem desenvolvendo eventos, treinamentos, capacitações e até os nossos livros e os nossos métodos também precisam chegar até eles. Então, seja de forma online ou seja de forma presencial, mas que isso chegue até eles e a gente consiga impactar essa gestão aí que está um pouco defasada. Até quando? Boa. Nos próximos 3 anos. Boa. Uma salva de palmas para os resultados deles. Uma salva de palmas. Bate palma, produção. Bate palma, time. Gente, quero agradecer vocês. Obrigado por estarem aqui, por virem de tão longe. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por estarem juntos no Fire Club. Saibam que vocês são mentores não só para a região, não só para os empresários do Brasil, mas são mentores para a gente também. Hoje foi uma aula, você deve ter anotado, você que está até o final desse podcast, foi uma aula de como você trazer qualidade, atendimento, uma gestão eficiente para a sua empresa e como você pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil.
qualquer lugar do Brasil. Tem muita gente que se vitimiza porque está em outras regiões do Brasil. Isso acontece muito. E uma empresa forte, grande, que tem resultados e a mais premiada do mercado contábil do Nordeste. Quero agradecer. Deixa o recado final para essa câmera de vocês, para as pessoas que estão seguindo. Um recadinho final de cada um de vocês. Bom, o recadinho, gente, é que muitas pessoas elas buscam os atalhos, buscam alternativas, fórmulas mágicas, o tal elevador do sucesso. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso não existe, tá? O que existe é subir degrau por degrau. E cada degrau vai representar as noites de sono, as lágrimas, aquele cliente que você perdeu, que você ficou triste, aquele não que você disse querendo dizer sim. E isso vai ser tão importante quando você chegar lá em cima que você vai ver que valeu a pena. Então fica a dica aí para vocês. Muito bom. É isso aí, pessoal. E nós precisamos também agregar as prioridades, né? Deixar a ansiedade de lado, priorizar o que tem que ser priorizado. E lembrando, o segredo do sucesso é único. É alinhamento de processos, engajamento de pessoas e, consequentemente, o resultado ele aparece. Isso aí, gente. Com essas mensagens lindas. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Neuzete. Análise Group aqui na área, no JMCast, temporada de verão. Nessa linda paisagem, terminamos esse podcast. Não esquece de se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like, dar essa força. O YouTube vai entender que é mais relevante esse conteúdo, vai entregar para mais pessoas e vamos acabar com a energia. E agora a energia do Nordeste, né? Vamos com a energia do Nordeste. Ó, quente. Aqui, ó, do 3, 2, 1. 3, 2, 1. Chama! Valeu, salve de palmas!